programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa tarde, eu sou Ana Paula Piedade e começa agora mais um Saúde em Pauta Online. O Saúde em Pauta Online traz hoje um assunto que é delicado e muitas vezes camuflado por ameaças e medo de se expor e de falar da situação. Estou falando sobre abuso sexual infantil, que está mais do que na hora de chamar a sociedade para discutir esse tema, envolver todo mundo e deixar como alerta, na verdade, o que a gente vai discutir no programa de hoje. Para isso, nós contamos hoje com a Maria Tereza Pavão. Ela é psicanalista e psicóloga da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e também colaboradora da UAVISE, que é uma organização amiga das vítimas da violência sexual infantil. Boa tarde, Maria Tereza. Boa tarde. Você, internauta que está aí ligado, pode entrar no chat da UTV. O Macedo Júnior já está online. Boa tarde, Macedo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde para todos. Participe, envie as suas dúvidas e a gente vai discutir esse tema agora com a doutora, aqui com a psicóloga Maria Tereza. E ela desenvolveu recentemente, quando foi a sua dissertação? Foi no ano passado, maio de 2011. Bem recente o estudo que a Maria Tereza desenvolveu, uma dissertação de mestrado, falando sobre o abuso sexual infantil. Eu queria saber, Maria Tereza, o que te estimulou, o que te levou a pesquisar sobre esse tema? Bom, eu comecei esse tema, a preocupação desse tema, quando eu fui estudar saúde pública, que, como a Ana falou no início, eu trabalho na Secretaria da Saúde. E eu fui estudar saúde pública e comecei a entrar na academia e achei que era hora de eu estudar um pouco mais, né? E aí eu falei, vou fazer mestrado. Para fazer o mestrado eu tinha que ter um problema, né? Algo que eu quisesse desenvolver. E aí eu aproveitei minha experiência clínica como psicóloga, psicanalista de consultório, que muitas pacientes adultas, mulheres, elas relatavam todos os problemas que elas estavam vivendo na vida delas na atualidade, decorrentes ao abuso sofrido na infância. E isso instigou o meu trabalho. Falei, bom, então o que a gente pode fazer para que essa criança não chegue na fase adulta sem uma ajuda, né? Então isso foi o início, o meu namoro com a questão do abuso sexual contra a criança. Antes de destrinchar o tema, digamos assim, como é que você define abuso sexual? Olha, eu utilizo o conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Abuso sexual é aquele, contra a criança, claro. Contra a criança é aquele onde um adulto ou adolescente mais velho pratica alguns atos que levam à sua satisfação sexual. Tá? Esses atos podem ser desde um ato libidinoso até o ato sexual propriamente dito, tá? E passeando por esse caminho nós encontramos sexo anal, sexo oral, o estupro, né? Voyeurismo, colocar a criança numa situação de pornografia. Então são todas questões que levam o adulto a ter uma satisfação sexual e tendo a criança como objeto para conseguir essa satisfação. Eu li um artigo seu na internet e diz o seguinte, que acho que você atendeu em consultório, foi durante a sua pesquisa que você verificou isso, constatou isso, que grande parte das mulheres abusadas, elas se sentiam culpadas da situação e partes integrantes, né, quer dizer, participantes ativas daquele relacionamento abusivo, é isso mesmo? Sim, você falou bem, foi isso que motivou o meu estudo, né, porque para fazer o mestrado eu estudei bastante o tema e constatei que isso é uma realidade. Toda criança abusada se sente culpada do que aconteceu e é parte integrante sim, né? Porque o abusador também tem esse poder de incutir na criança a culpa e a aceitação do ato sexual. E quem é esse abusador? Quem é esse abusador? Na maior parte das vezes é o pai biológico ou o padrasto. Na maior parte das vezes.
As crianças, elas são abusadas muito mais no meio familiar, por isso que nós falamos de abuso sexual intrafamiliar, né? Porque ele acontece mais no meio familiar, que é onde a criança convive mais tempo, né? E algumas pesquisas, a maioria das pesquisas aponta que o abusador maior é o pai, ou o pai biológico, ou um padrasto. Então, geralmente é um homem que é Geralmente o abusador. homem, geralmente E homem. que, na maioria das vezes, abusa sexualmente da filha ou Da enteada. Então. Geralmente é homem. Há casos de mulheres, mas é muito menor, mulheres abusadoras. E dá para traçar um perfil desse abusador? Um perfil, características próprias? Então, isso também é um problema, né? Falar de abuso sexual é um problema, porque o abuso sexual, na maior parte das vezes, ele não deixa marca física, né? Então, esse é um problema que a gente enfrenta com as crianças. E do abusador também nós temos um problema. Não há como identificar um abusador, não há uma marca específica de um abusador, né? Porque é uma questão extremamente subjetiva. E quando se trata de subjetivo, só os profissionais é que têm acesso a isso, têm uma maior facilidade a isso, né? Então, existem estudos que apontam para perfil do estuprador, do abusador sexual, mas eu não recomendo, eu tenho uma preocupação de que se a gente traçar qualquer perfil, a gente pode sair numa caça às bruxas, porque é uma questão extremamente subjetiva. O único ponto que eu consigo afirmar com mais tranquilidade é que a grande parte dos abusadores foram abusados, né? Isso pode ser um perfil, né? A maioria foi abusado. Independe de classe social, né? Independe de classe social. O abuso sexual, ele é universal, não tem classe social, não tem etnia, não tem cultura, não tem sexo, nada, não tem idade, nada. Né? E pode ser considerado como uma doença? Como que é o tratamento? Veja, existem duas ou mais correntes que apontam, tem correntes que apontam estritamente por uma doença. A corrente que eu adoto, que é a da psicanálise, a gente vê como, sim, um transtorno, um sujeito que não teve, na sua estrutura de personalidade, na sua formação, ele não teve um corte, que a gente chama, que é a operação da castração, a operação do impedimento do incesto, da lei que impede o incesto, né? Então, dentro dessa corrente, dentro dessa linha da psicanálise, nós entendemos o abusador como alguém doente, porém também que cometeu um crime, né? Porque o abuso sexual, ele está dentro do ECA e é um crime, né? E no Código Penal também. Então, a corrente que eu adoto é essa, de que o abusador é o doente e ele também tem que ser punido. Tratamento para cura, eu não acredito, né? Respondendo a sua pergunta, a questão de tratamento, eu não acredito. Eu acho que se o sujeito, no caso, o abusador, ele tiver essa preocupação, isso for para ele um problema, ele vai procurar uma ajuda, vai dizer da sua dificuldade de controlar, então ele pode ser trabalhado para tentar controlar isso que o faz cometer esse ato, mas uma cura definitiva eu não acredito. Mas é complicado, né, Maria Teresa? Porque a pessoa, ela vai querer ajudar, procurar ajuda, Sim. Mas ao mesmo tempo ela tem medo porque ela já é uma criminosa. A Sem pessoa dúvida. já é... Como que trabalha essa situação? Sem dúvida. Veja, se um abusador me procura como psicanalista, eu não tenho nada a ver com questão legal, né? Eu não vou denunciá-lo, eu vou tratá-lo, né? Na medida que ele pede uma ajuda, eu vou tratá-lo, provavelmente com outros colegas psiquiatras. Então não há essa implicação, foi uma boa pergunta que você fez, né? Não há essa implicação legal, porque nós somos nós somos obedientes a um sigilo, né? A única questão que nós não seguramos é uma criança que sofreu uma violência que nós somos obrigados a comunicar. Mas um adulto que cometeu um crime não é nosso departamento. Claro que nós vamos incentivá-lo a se entregar à justiça, né? Mas não é a minha obrigação. Mas você tem conhecimento de algum caso, algum abusador que procurou ajuda? Sim, isso tenho, não é tão sim. raro de acontecer. Não é difícil, né? Não é difícil, mas é pouco.
Tá. O Lucas Ferreira, aqui de São Paulo, pergunta: quais as consequências psicológicas de uma criança que foi abusada? Ela levará marcas pro resto da vida? Sem dúvida, né? Uma criança que foi abusada, pensar que criança não sente nada, Lucas, não vai conseguir guardar, porque é uma crença muito comum, né? Ainda escuto isso. Ah, não, criança esquece, deixa pra lá. Não, a criança teve um trauma aí, que a gente pode dizer, com certeza ela vai carregar isso para a vida. Desculpa, Lucas perguntou sobre os sintomas, né? O que acontece? Então, veja, claro que se uma criança for estuprada, nós tivemos uma questão física, visível, né? Para o nosso diagnóstico é muito mais fácil, tá? Mas ela também pode sofrer, como eu disse no início, atos libidinosos, algo que não haja uma marca no corpo, a gente não tem como ver no corpo dela. Bom, enfim, de qualquer forma, seja estupro ou seja um ato libidinoso, o trauma é o mesmo para essa criança, que fique muito claro isso, não é porque não houve um estupro, uma conjunção carnal, que essa criança não vai ter problema. Ela vai ter problema. Como é que a gente identifica isso? É muito difícil, Lucas, é muito difícil. A não ser que seja um estupro, como eu disse que nós vimos, um ato libidinoso, por exemplo, a gente não tem, né, como identificar. A criança, quando está sofrendo um abuso, ela começa a apresentar alguns comportamentos que nos sugerem que ela está com algum problema, mas não há um comportamento específico que a criança demonstre, que nos garanta que ela foi abusada sexualmente. Que fique muito claro isso. São sintomas subjetivos, né? Que nos levam a pensar diversas hipóteses, inclusive de abuso sexual. Então é importante que a criança tenha uma mudança de comportamento, que ela seja encaminhada a um especialista, a um serviço que possa ajudar a compreender o que está acontecendo com essa criança. Então, por exemplo, se ela começa a ir mal na escola, se ela começa a chorar sem motivo, se ela procura um isolamento, ela se afasta das brincadeiras comuns de criança, se ela começa a apresentar um comportamento sexualizado, muito mais do que é natural para uma criança, né, curiosidade, enfim. Então, se ela começa a apresentar um comportamento que sugere que ela está enfrentando algum problema. Então, a proposta é que os profissionais fiquem atentos a isso e, nas suas hipóteses diagnósticas, tenham também a questão do abuso sexual. Porque essa criança ela pode estar tendo um problema porque ela foi desprezada por um coleguinha da escola, ou porque ela pode também estar sendo abusada sexualmente. Eu não sei se está claro, não existe um comportamento específico, mas esses comportamentos que sugerem uma mudança de comportamento abrupta, vamos investigar. Inclusive vai ao encontro, eu li uma pesquisa, uma outra, Sim. que diz o seguinte: alguns sinais Sim. que podem levar a crer que a criança foi abusada sexualmente, mas são sinais múltiplos. Então, como dificuldade de aprendizagem, transtorno de sono, insônia, dificuldade para dormir, algum distúrbio de alimentação também, obesidade, anorexia, bulimia, ansiedade, fobia, ou seja, são N caminhos aí que, assim, em qualquer uma dessas situações, frente a qualquer uma desses comportamentos, os pais, os profissionais envolvidos, eles têm que começar a investigar e considerar como um motivo, uma causa também o abuso sexual. Você disse bem, porque é isso mesmo. São sintomas, sinais que a criança apresenta que nós não podemos garantir que seja um abuso sexual. Mas vamos também pensar nisso. Também tem o problema, desculpa, né? Tem o problema também dos pais não aceitarem, né, Maria Tereza? Muitas vezes eu acho que até não acreditarem na criança, né? Porque é complicado. A gente pensa que o universo da criança é um universo cor-de-rosa, um universo mágico, né? Então é muito difícil você pensar que seu filho pode estar passando por isso, né? É muito difícil. É compreensível que os pais tenham essa resistência. E os pais geralmente não acreditam, é isso? Mas aí não acreditam no quê? Na criança? Na criança. Na criança. Você está sugerindo que a criança relatou
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a criança vai falar para os pais, só que os pais, as crianças elas inventam, então assim, é um alerta também para os pais acreditarem nas crianças e ver o que está acontecendo. Vamos lá, né? É fundamental que a gente dê uma contenção, que a gente dê um abraço na palavra da criança, né? Criança mente? Mente, gente, criança mente, tá? Então, pode mentir? Pode. Agora, o que leva uma criança a mentir sobre um abuso sexual, por exemplo, né? Então, vamos investigar, né? Então, quando eu digo que nós devemos dar um lugar para a palavra dessa criança, é porque algo não vai bem. Então, se ela mentiu, por que ela mentiu e por que ela mentiu sobre isso, né? Então, agora, existe uma tendência, sim, Júnior, né, de não acreditarem na criança. Existe casais recém-formados, de uma união nova, que já tem um filho de uma união anterior. Há relatos de mães que quando a pré-adolescente acusa o padrasto de qualquer prática de abuso sexual, a mãe não acredita, nega, e até tem casos que elas acusam a filha, falam, olha, mas veja, ela está andando, olha o shortinho que ela usa, ela provoca. A mãe, né? Fala isso? Sim, a mãe fala isso. Né? Existem casos, sim, que ela não acredita na filha e acredita no parceiro. Até porque ele é o provedor da família também, ou não? Então, também, né? Também. Eu acho que é uma questão complicada, né? Veja, nós estamos falando, nesse caso específico dessa mãe que não acredita nessa criança ou nessa adolescente, sem dúvida nenhuma é uma mãe que já tem um problema, né? Então, uma filha que faz uma acusação dessa, a mãe não vai atrás. Então, aqui já vemos que essa família tem um problema. Muito bem. Temos que pensar também que se o padrasto, especificamente no caso do padrasto, ele vai abusar sexualmente da adolescente, ou provavelmente da adolescente, existe talvez na fantasia dessa mãe que o padrasto está trocando ela pela filha adolescente. Então há uma rivalidade nessa relação, né? Isso é uma questão. Uma outra questão é também esse provedor da família. Essa mulher, ela não tem condição de se sustentar sozinha. O que ela vai fazer? Né? Ela não tem outra opção. Ela sabe que se ela denunciar esse homem, ela não vai ter condição de arcar com as despesas. Então, e um caso mais comum ainda é essa mãe já ter sido abusada. Né? Aí essa mãe fala, bom, filha, aconteceu comigo, aconteceu com a tua avó, mulher é assim mesmo, vai fazer o quê? Aguenta firme. A permissividade. Né? Por uma questão cultural mesmo, porque ela viveu, a mãe dela viveu, a avó dela viveu essa violência, um ciclo de violência, e é isso que ela vive. A Maria de Lourdes está perguntando aqui, obrigado Maria de Lourdes pela sua participação, quais os principais traumas psicológicos acarretados por esta violência? E aí eu pergunto, tem alguma diferença de trauma entre meninos e meninas? Não acredito que haja trauma, não. Os principais traumas, né, quando eu mencionei alguns sintomas e a Ana complementou com obesidade, bulimia, enfim, vamos raciocinar. Então a criança desenvolveu uma obesidade, né? Ela vai carregar isso para o resto da vida. Se ela não conseguir trabalhar essa questão da obesidade ou essa questão do abuso sexual, vai ser uma pessoa obesa, né? Agora, o que eu considero mais grave de tudo, de todos os sintomas, de todos os sintomas, os problemas que essa criança vai carregar para a vida futura, eu acho que todo problema é sério, gente, mas tentando achar o mais grave, eu acho que é uma questão da sexualidade dela, né? O que vai ser a sexualidade dela daí para frente, e a questão da parentalidade, né? O que quer dizer parentalidade? Parentalidade é o papel de pai e mãe. Essa criança que foi abusada dentro do seio familiar, ela não teve um pai interditor, né, interditor do incesto, um pai que colocou a lei, como eu disse anteriormente, e não teve a mãe que a protegeu. A função dos pais é essa, o pai interdita, a mãe protege, o pai protege também. Então já começou daí. Ela não conheceu um pai e uma mãe nesse papel. Como ela vai representar esse papel quando for a vez dela? Ela não tem um modelo.
Nós temos os nossos modelos de pais e mães que nós vamos transferir isso para a nossa vida adulta em nome desse papel que nós vivemos. Nem que seja para contestá-lo, né? Que a gente é muito comum a gente falar, olha, você é diferente do meu pai e da minha mãe. Tudo bem, mas o padrão é teu pai e tua mãe. Nem que seja para ser diferente. Essas crianças não. Elas não sabem que é pai e uma mãe. O pai abusava, a mãe era omissa. E assim, os pais eram violentos, de certa forma. Como é que ela vai ser pai e mãe? E a sexualidade, bom, é a questão da sexualidade mesmo. Ela provavelmente não vai ter condição de ter uma vida sexual saudável. Né? Talvez nem consiga, tem casos extremos que não conseguem nem relacionar-se sexualmente. Então, se ela não for tratada, ela pode desenvolver isso no limite. E de que maneira o abusador chega na criança? Ele usa da persuasão, por meio de uma recompensa, olha, faz isso que eu te dou aquilo, ameaça, geralmente é de que maneira? Olha, ele inicia... ele aborda a criança numa sedução, né? Seja por brinquedo, comida, dinheiro. Então ele começa seduzindo essa criança, né? Depois ele passa a ameaçá-la, né? Na medida que ele consegue ter essa criança, ele começa a ameaçá-la, porque a criança, em um determinado momento, ela começa a se dar conta de que algo errado está acontecendo. Até por quê? Porque algo errado. Porque quando esse abusador se aproxima da criança, com essa sedução, né, ele faz um conluio com essa criança, né? Ele faz um conluio e aí vai se envolvendo com a criança devagarinho, né? Não há que entender que não é uma violência direta, né? Ele vai se aproximando da criança, né? Para trazer a criança para junto dele. E aí ele vai fazendo os atos devagarinho, né? Ele vai se aproximando, ele vai tocando o corpo dela, vai ver o que ela está sentindo. Então é muito delicado o contato, né? Até porque essa criança está sendo abusada por alguém que ela ama e que ela confia, na grande maioria das vezes, né? Porque é dentro da família. Aí depois, a criança começa a se dar conta que algo não está legal, que algo não vai bem, que ela está acontecendo alguma coisa errada. Esse abusador começa a ameaçá-la. Ele fala assim, olha, não conta para sua mãe, vai ser o nosso segredinho, se você contar, sua mãe vai achar que eu gosto mais de você do que dela, vai odiar você pro resto da vida, ou eu vou matar. Então ele já passa a ameaça. Até que convence a criança de que ela é uma participante ativa desse processo, né? Porque a criança tem uma sensação prazerosa no contato, né? Isso é um tabu, né? Mas as crianças não têm um prazer igual ao adulto, mas ela tem um prazer sexual. Freud já desmistificou isso, né? Não é um prazer igual ao do adulto, mas ela tem um estímulo sexual numa zona erógena que está bem desenvolvida, né? Ou em processo de desenvolvimento. Ela sente prazer e fica extremamente confusa por conta disso. Por quê? Porque ela não tem o preparo psíquico para entender esse prazer, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, se me permitem, claro. A gente fala assim, né? Nós somos adultos, nós estamos com teu parceiro e existem os sinais, né? Então você tá lá em casa, sei lá, você vai se encontrar, aí de repente teu parceiro faz alguma coisa, ou você fala, oba, hoje tem festa, né? Chegar perto, dá um beijinho, hoje tem festa. Então a gente se prepara que vai acabar acontecendo, que é o ato sexual, né? Então, o que é isso? Houve um estímulo, seja verbal, visual, um toque, que o teu parceiro te faz, ou você faz o teu parceiro, e aquilo te dá a noção. Fala, bom, vai ter festa. E com a criança, o que acontece? Ela tem um estímulo e ela não sabe. Ela não consegue dar um significado para esse estímulo. Por quê? Porque ela não está desenvolvida o suficiente para isso. Então, essa brincadeira que eu faço com os alunos, para que eles entendam. A criança sente, fica confusa, fica absolutamente desorientada, desorganizada com o que aconteceu com ela, né? Então, aí que se configura o trauma.
E dentre os acompanhamentos, os casos que você acompanhou disso, Sim. ou existe alguma pesquisa que revele a idade, a partir de quantos anos geralmente as crianças começam a ser abusadas? Olha, estudos apontam sim que as crianças são abusadas, infelizmente, eu já vi casos de 8 meses de idade. 8 né? Oito meses? 8 meses de idade. Né? 8 meses de idade foi estupro, no que é possível, né? Relato bibliográfico, muito bem. Os estudos, a gente tem muita dificuldade dos estudos, quando você diz a faixa etária, né? Por quê? Para nós fazermos um estudo, nós temos que ter dados, e dados oficiais, dados fidedignos. E esse é o nosso problema. Nós não temos dados oficiais e fidedignos de abuso sexual. Por quê? Porque não há notificação, não há um sistema de notificação que permita nós levantarmos esses dados. Vou explicar melhor. Quando a criança é abusada, existe na lei, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que qualquer pessoa que saiba que essa criança foi abusada, o Conselho Tutelar deve ser notificado, tá? Muito bem. Eu trabalho no serviço público, na saúde, como eu disse no início. Então, os dados, eles são condensados numa central de informação, né? A partir dessa central de informação é que nós temos quantos sujeitos morreram por morte de trânsito, quantos sujeitos morreram de ataque cardíaco, quantas crianças foram estupradas. Nós não temos, tá? Não temos. Nós temos aqueles que são denunciados e sabemos que 2%, ouçam bem, 2% dos casos de abuso sexual são efetivamente denunciados. Ou seja, nada. Porque 2% é um número irrisório. Irrisório. Então, os estudos, eles são difíceis, né? Então, o que nós fazemos? Os cientistas, o que eles fazem? Os pesquisadores, eles estudam uma determinada população, uma determinada região, com os dados que são quantificados, né? Através do sistema de informação dessa comunicação. Agora, quando você fala desse número, 2% dos casos são denunciados, notificados, por que isso? A família quer preservar-se, ou a criança não fala para o pai, ou fala e a história para ali no pai e na mãe? Não, agora eu vou falar dos estudos, então, porque na minha dissertação eu tive que justificar e eu fui procurar esses estudos. Veja bem, o que se diz, por que não há essa notificação? Diversos motivos. Primeiro, falta de informação, que eu acho que é o mais importante e que eu agradeço esse espaço para tentar contribuir nisso, né? Então, primeiro, falta de informação. Outra, como eu disse anteriormente, a criança, ela é movida pela culpa. Então, a criança também não conta o que está acontecendo com ela, porque ela se sente culpada e um agente ativo, né? Ela acredita que ela participou disso, por isso ela se sente culpada. Então, ela não conta. E também tem casos que a própria família, mesmo sabendo, não conta por uma questão de constrangimento, né? Porque aí vira uma denúncia, aí tem uma questão jurídica, policial envolvida nisso, eles têm vergonha, eles não querem se envolver nisso, né? E finalmente, porque há o pacto também de silêncio dessa família, né? Nos estudos de abuso sexual, nós verificamos sempre que há um pacto de silêncio nessa família, né? De preservar-se. Preservar a família, né? A família no seu papel de protetor dessa criança. Agora, até antes do programa começar, a gente Sim. estava conversando, né, sobre Sim. esse assunto, e você disse que a grande parte dos casos denunciados é entre classe social mais baixa. É isso? Não necessariamente. Eu falei que assim, que a gente tem um conhecimento maior, acho que eu me expressei mal, me desculpe, vamos esclarecer, né? Eu não tenho dados desses 2% de denúncias que classe social é, né? Eu falei do que eu conheço da comunicação que me é feita em off, tá? É isso que eu quero. Bom, eu vou explicar. Tá. O abuso sexual, ele acontece, o intrafamiliar, como eu disse, em qualquer classe social.
Nós temos mais acesso a essa informação, eu vou dizer eu tenho mais acesso à classe menos favorecida. Até porque eu trabalho num sistema público de saúde que eu tenho um acesso maior à classe menos favorecida. Então, a comunicação que eles fazem para mim, como profissional, e aí eu busco o conselho tutelar, é de uma classe menos favorecida. Ah, entendi. Não tá? Necessariamente desses 2%. Me desculpe, entendi. eu posso... Não, porque aí a gente esclarece. Entendi. Então, discutindo esse assunto aqui delicado, mas de qualquer maneira necessário levar isso para a sociedade, a gente só vai para os intervalos, mas a gente já volta. Aguarde e voltamos já. complexo vitamínico tá barato e a caixinha tão bonita, deve ser bom, né? Opa! Levando a vitamina, eu ganho uma pastilha de graça? Tá pra mim, vou levar vitamina, pastilha, tudo pra casa. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamentos sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Todo medicamento pode causar efeitos indesejáveis. As tarjas preta e vermelha são advertências em relação aos riscos do uso e restrições para a venda. Os de tarja preta são aqueles de venda controlada. A prescrição médica fica retida na drogaria. Nos de tarja vermelha, a receita precisa ser apresentada. Antes de tomar qualquer medicamento, procure um médico ou a orientação de um farmacêutico. Voltamos discutindo hoje o abuso sexual infantil e tem alguns internautas com perguntas no chat, né? Pois é, a Débora Salles acabou de entrar e pergunta como identificar uma criança que foi abusada. A gente já falou, mas a gente pode até uma resumida. E aproveitando, Ronald perguntando como tratar dessas crianças. Débora e Ronald, vamos lá. Débora, a identificação, se não houver uma marca física, ela é muito difícil, tá? Vamos ser claros com isso. A criança pode estar sendo abusada sexualmente através, por exemplo, da internet, né? Ela pode estar sendo abusada através de atos libidinosos que não deixam nenhuma marca física. Então, o que nós temos que perceber é que qualquer mudança comportamental dessa criança, que pode sugerir muitas coisas,
também pode ser um sinal de abuso sexual. Só um profissional terá condições de avaliar se essa criança está sendo abusada sexualmente. Não há como você identificar, fora uma marca física, que há uma questão de abuso sexual. Então, a criança mudou de comportamento, aqueles comportamentos que nós falamos no início, está chorando muito, a criança está indo muito mal na escola, a criança de repente parou de brincar, enfim, você percebeu que essa criança mudou, né? Você vai conversar com essa criança, vai perguntar o que está acontecendo com ela, e se ela não te falar, o que você vai fazer? Você vai procurar um profissional. É esse o rotineiro, né? A criança não está bem, você procura um profissional. Muito bem. Em procurando um profissional, tem que estar alerta para isso também. Ela pode, como eu até brinquei, ela pode ter brigado com um amiguinho da escola que era extremamente importante para ela e apresentou um comportamento estranho, como ela pode ter sido abusada sexualmente. Então, não há como identificar efetivamente sem um profissional. Tratamento. Vamos lá. Caracterizado o abuso sexual por um profissional, né, que fique claro, caracterizado o abuso sexual, essa criança tem que ser tratada. A família também deve ser tratada, como nós abordamos no bloco anterior. Há um envolvimento da família, há um pacto de silêncio, ou se essa família realmente não sabia de nada, ela ficou assustada com o que aconteceu, então a família deve ser tratada, essa criança também. Existem serviços aqui na cidade de São Paulo, existem serviços em outros lugares específicos para abuso sexual. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, se me permitem, na escola onde eu fiz um curso, quando eu comecei a me interessar pelo assunto, dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP, lá na Doutora Arnaldo, tem um centro de saúde. Esse centro de saúde tem um programa que chama PAVAS, Programa de Atendimento de Vítimas de Abuso Sexual. Porta aberta, as pessoas chegam e relatam o que aconteceu e toda a equipe vai tratar essa família, essa criança, inclusive o abusador, que como eu disse no início, o abusador também deve ser tratado, ou pelo menos nós temos que ter essa possibilidade de oferecer um tratamento ao abusador, ok? Agora, alguns números que eu achei até chocantes, eu não sei se é verídico isso, não sei se também tem alguma pesquisa que comprove, mas talvez seja uma média isso, que a cada 5 mulheres adultas e a cada 10 homens adultos foram abusados sexualmente na infância. É isso? Tem alguma pesquisa, alguma estatística que... Eu acredito que isso seja uma estimativa, porque, como eu disse inicialmente, não há dados fidedignos, né? O que nós temos, por exemplo, que eu usei na minha dissertação, foi um estudo da Organização das Nações Unidas. Eles fizeram um estudo em diversos países, se não me engano, 21 países, e chegaram à conclusão que entre 7 a 31% das mulheres eram abusadas sexualmente, né? Então, se pensarmos na média, o que você está sugerindo do seu estudo, que é 1 a cada 5 mulheres, isso vai dar 20%, então está dentro. Agora, são estimativas, né? Nós não temos dados fidedignos sobre isso, são estimativas do que a gente escuta, do que a gente atende. Por conta do número de denúncias que é muito baixo. Nós não temos. Tá. E a única forma de nós sabermos quais são esses números se houver a notificação. Tá. Agora, o seu estudo, ele avalia também o trabalho do pediatra, isso? Ou acompanhou, acho que você acompanhou alguns profissionais de pediatria. Eles conseguem identificar? Como que eles devem reagir? Qual que é a postura mediante a identificação de um caso desse? Bom, a postura é clara, está na lei, está no ECA. Se qualquer pessoa, não é nem profissional, qualquer pessoa tiver uma suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Então, como é que funciona isso? Depois eu falo da minha pesquisa, tá? Que minha pesquisa envolveu um pouquinho isso. Como é que funciona isso? Uma criança chega na escola ou alguém fica sabendo que uma criança está sofrendo um abuso sexual. Muito bem, qual é a providência a ser tomada? Uma comunicação ao Conselho Tutelar. Quando inicialmente eu disse que não havia informação, o que eu percebi
em alguns casos. Pessoas acreditam que se elas fizerem essa comunicação, que é uma denúncia policial, que elas vão estar envolvidas com polícia. Não é verdade. Essa comunicação ao Conselho Tutelar, como diz, é uma comunicação. Não é e nem vale como denúncia policial. Então, nós vamos fazer a comunicação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que vai averiguar o caso. E veja, não necessariamente você tem que ter certeza, basta ter uma suspeita. O Conselho Tutelar vai estudar esse caso. Você acabou nessa história. A sua parte foi extremamente importante porque você deu acesso ao Conselho Tutelar. A partir daí, cabe ao Conselho Tutelar averiguar. Em casos que foram confirmados que o Conselho Tutelar tem psicólogo, assistente social, enfim, tem toda uma equipe preparada para isso, confirmou que teve o abuso, eles vão levar as autoridades jurídicas, judiciárias jurídicas, tá? Então, tem casos até que o pai é preso, o abusador, desculpa, ele é preso, ele é afastado da família, enfim. Eles vão tomar as medidas protetivas da criança. Se for uma família abusadora, essa criança vai ser afastada da família, tá? Em último caso, é que a criança vai ser levada numa instituição. A gente sempre procura quem possa proteger essa criança. Pode ser uma tia, pode ser uma vizinha, a madrinha, a própria mãe. Então, primeira questão, a proteção da criança. A criança estando protegida, vamos à lei, tá? Então, voltando à sua questão, né? O meu estudo foi um pouquinho isso, né? O que eu queria saber era, bom, como é que nós podemos ajudar essas crianças para que não cheguem na fase adulta e vão no meu consultório, lá deitadinho no divã, lembrar desse trauma que eles viveram durante 30, 40, 50 anos, tem até casos assim. Muito bem, então, nesses estudos que eu fiz antes de terminar, quando eu estava na pesquisa mesmo, eu achei interessante que os pontos, os lugares melhor para estar verificando essa criança é a escola e a consulta médica de rotina, né, que são os profissionais que estariam disponíveis para desconfiar de que essa criança estivesse abusada sexualmente. Como eu trabalho na saúde, então eu me voltei à saúde. Então eu fui ver qual era esse preparo dos pediatras. Os pediatras estavam preparados. E a minha surpresa foi que todos estavam preparados. Foi muito bom isso. Mas então, caramba, se os pediatras estão preparados, por que a gente tem pouca notificação? Não faz sentido, né? E aí que nós fomos ver. Bom, eles estão preparados, só que assim, você não desconfia, mesmo como profissional, não piscar de olhos, né? Você tem que ter uma consulta longa, tem que ter contato com esse paciente para começar a perceber essas mudanças e poder levantar essa hipótese. Muito bem, o que nós temos no Sistema Único de Saúde, o que nós temos nos convênios? As consultas são de 12 a 16 minutos. Em 12 a 16 minutos, nenhum profissional consegue avaliar uma criança. Ele mal consegue tirar a roupinha da criança para pesar, medir, observar, fazer uma palpação. Porque a fila tá grande, né? Então, apesar deles serem preparados, o sistema público é que não está preparado para oferecer a esses profissionais condições de fazer um bom diagnóstico. Então, ou seja, resumindo um pouco o que você disse. Sim. Eu tenho desconfiança de que uma criança está sendo abusada sexualmente. Eu não preciso ter a certeza. Uma desconfiança consistente, por favor. Sim, que tenha base, que tenha embasamento. Então, eu recorro ao Conselho Tutelar da região. Não a polícia, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Se na tua cidade não tiver Conselho Tutelar, o que é difícil, aí vocês vão para a delegacia de polícia, na vara da infância e da juventude, tá? São esses os caminhos. E uma outra coisa. Pois não. Eu denunciei e a minha identidade vai ser preservada. Totalmente preservada. Porque às vezes as pessoas ficam com receio de denunciar e se envolver, enfim, né? Ficam com medo. Totalmente preservada. Nós temos o Disque 100, denúncia anônima. Vai chegar ao Conselho Tutelar. É importante, pessoal, que vocês consigam fazer essa notificação. Seja através da notificação formal, ou seja, anonimamente,
minimamente, que o conselho tutelar é que vai se encarregar e que aí nós tenhamos no futuro, veja bem, não só os dados que a gente está falando aqui dos números, mas veja, uma forma de acabar com esse abuso, porque essa criança está sendo abusada, é nossa responsabilidade. E a partir daí nós vamos poder oferecer para essa criança o tratamento, as medidas profiláticas. Nós temos que pensar que se for uma adolescente, ou mesmo uma criança que esteja tendo relação sexual com o adulto, ela pode ter risco de doença sexualmente transmissível, pode ter risco de AIDS, ela pode ter uma gravidez indesejada, e para isso nós precisamos ter essa notificação, para tomar essas providências e proteger tanto essa criança quanto esse adolescente. Tá. O Sérgio de Recife fala que sempre assiste o nosso programa, que nós estamos de parabéns, que os temas são interessantes e sempre construtivos. E esse tema é muito importante também para a sociedade, Sérgio, né? Bom ouvir. E o MA 963 fala que as crianças que sofrem abuso sexual precisam que os pais acreditem e ouçam os seus relatos. Exatamente, acreditem. Isso não quer dizer que o pai e a mãe vai matar quem está fazendo isso. Preste atenção. Acredita nessa criança que há algo errado e procurem profissionais, procurem o conselho tutelar, que são as pessoas e órgãos competentes para isso. Mas deem ouvido a essa criança. Se for uma mentira, vocês também vão descobrir, né? Então, vamos dar ouvido. Se ela mentiu falando de sexo, alguma coisa errada está acontecendo. Essa criança, de alguma forma, está tendo acesso a sexo quando ela não deveria estar tendo, né? Seja olhando, seja vendo revista, porque pode ter uma fantasia da criança. Ela pode assistir o papai e a mamãe tendo uma relação sexual sem querer, tá? Não é que o adulto expôs a criança, mas pode acontecer. Veja bem, vamos pensar na realidade brasileira. Pessoas que moram em um cômodo. Pai, mãe, 5 filhos, com uma cortininha. Esse pai e essa mãe têm relação sexual? Tem, gente. Eles são abusadores? Não. É uma questão social, né? E essa criança, ela pode reproduzir como fantasia. E aí vão achar que essa criança está sendo abusada. Não. Calma, cuidado, né? Não é bem assim. Então vamos estudar caso por caso e deixar na mão de profissionais, ok? Tá. A Miriam está perguntando se é possível que a internet seja uma nova forma de abordagem dos abusadores? Sempre é possível. Eu acompanho algumas coisas americanas, né? Lá acontece bastante. A internet, sim, os pedófilos estão à solta. E a internet, para eles, é um campo vasto, né? E os pais devem ficar muito atentos ao que os seus filhos estão na internet. Porque um pedófilo, ele pode entrar no Facebook, em qualquer chat, ele tem acesso às crianças, né? E eles pode até usar uma identidade falsa como uma criança e acaba fazendo, a gente tem a TVzinha, esqueci a webcam, né? Acaba mostrando genital, sem dúvida. Pode marcar um encontro com essa criança, sim, internet, cuidado pessoal. Vocês têm que controlar o que seus filhos veem na internet, sem dúvida. Agora, o papel do pai e da mãe é fundamental nessa história, né? Porque eles precisam conversar, alertar, deixar as crianças cientes de que algumas atitudes, certos comportamentos alheios podem causar... Sem dúvida. Qual que é a melhor maneira dos pais conversarem com as crianças? Os pais, eles são obrigatoriamente protetores dessa criança, tá? Os primeiros protetores são os pais. Então, se nós estamos falando de pais que não são abusadores, né, o que eles podem fazer? Eles podem orientar seu filho. Orientar o seu filho, principalmente daquela questão de que ninguém toca no corpo dele, né? Que também ele não vai estar com um adulto mais velho que ele não conheça, que não tenha supervisão. Eu acho que tem que ser uma conversa muito clara com seus filhos, né? Principalmente a questão do corpo, né? Que eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade de abordar sexo e corpo com os filhos. Então, ser muito claro. Oh, minha filhinha, ninguém pega no seu corpo. Sabe aquela parte lá, peito, né? Ninguém põe a mãe, né? Só a mamãe, ainda quando pode, porque nem mamãe depois deve fazer isso, né? Então, assim, e até foi curiosa essa pergunta, porque, como falaram no início, eu sou colaboradora da ONG OAVSE, e nós estamos com um projeto muito legal, que é uma cartilha que nós desenvolvemos para orientar os pais como abordar isso com seus filhos, né?
E só que nós ainda não conseguimos essa cartilha, não conseguimos patrocínio, né? Infelizmente, em se tratando de abuso sexual, ninguém quer falar, principalmente de criança, né? Então nós estamos com dificuldade desse patrocínio. Então, por favor, se vocês puderem, façam um apelo aqui, se me permitem, puderem falar com quem possa nos patrocinar essa cartilha. Mas como que é o trabalho dessa Dessa é uma OCIP, é uma OCIP? É uma OCIP. Desculpa. Não, como que é o trabalho? Vocês focam a prevenção, é isso? Sim, né? Apesar que é uma organização que ajuda, né, a vítimas de violência sexual, mas o foco é a prevenção, para que não chegue tá? Porque, como eu até citei no caso Pavas, né, que já tem lugares que podem ajudar essas crianças que já foram abusadas. E a proposta da UABS é que seja antes, né, uma medida preventiva. Então, eles têm proposta de fazer palestras em escolas, vão ter profissionais para estar orientando online, e principalmente a cartilha, que é o que eu mais estou com eles, que é o carro-chefe nesse momento, a cartilha, para que seja distribuída por todo o Brasil, quem sabe, para ajudar, que é uma questão preventiva, né, para que as crianças, porque veja bem, né, como eu disse no início, se a gente não tem como identificar o abusador, se a gente tem dificuldade de identificar uma criança que está sendo abusada, é uma questão de prevenção. Nós precisamos fortalecer essas crianças para que elas evitem um contato não apropriado. Como você disse no começo do programa, elas mudam o comportamento, né? Elas mudam de comportamento. Sim. E aí essa OCIP, então, ela vai focar na prevenção e na denúncia também, né? Ah, sim, fundamental, né? Porque, veja bem, o que ficou caracterizado é que não há denúncia por absoluta falta de informação. Então, essa OCIP, o que ela vai fazer? Ela vai divulgar e vai tentar desconstruir essa ideia de que denúncia é caso de polícia, né? Então, o trabalho é focado para prevenção e denúncia. E aí você pode dar os contatos, como é que funciona? Olha, você só pode recorrer ao site? A UABS tem um site, né? oabs.com.br. Eu vou soletrar. oavisi.com.br, né? Tem todas as informações lá, como vocês podem colaborar, como vocês podem participar desse processo. Porque é um problema de todos, né, Maria Tereza? Pessoal, é um problema de todos, né? Se nós formos pensar que a estimativa é, em média, 20% da população, né, é bastante gente. Um a cada 5 é bastante gente, né? Então, nós temos sim, não só o abuso sexual, qualquer violência contra a criança e o adolescente. E isso afeta todos nós. Às vezes alguém da sua família, às vezes um grande amigo seu está sofrendo esse tipo de violência e tem vergonha de falar, está impedido para isso, impedido de se manifestar. E eu acho que se a gente fizer bastante barulho, isso passa a ser um tema tabu, né? Porque aí todo mundo vai falar, todo mundo vai conversar sobre isso, e com certeza as pessoas vão se encorajar de contar o que está acontecendo com elas e propiciar que nós possamos ajudá-las. Sim, sem dúvida alguma. Então, Disque 100 é o número de denúncia. Só reforçando aqui, se você tem desconfiança, claro, com embasamento, você faça uma denúncia ao Conselho Tutelar, a sua identidade será preservada, fique tranquilo quanto a isso, e aí, daí pra frente, o Conselho Tutelar, ele se responsabiliza em acompanhar o caso e levar isso às instâncias legais, inclusive, não é isso? Exato. Só uma pergunta que o Sérgio perguntou agora. Muitos convênios médicos não atendem especialistas como psicólogo ou psiquiatra. Ou se atende em consultórios, né? Como que faz esse caso? Serviço público, né, pessoal? Serviço público, UBS, Unidade Básica de Saúde, é a porta de entrada, né? Então, vocês vão para o UBS, tem pediatra, vai falar, olha, essa criança foi abusada, ou estou desconfiado que essa criança está sendo abusada. Caso o profissional não tome providências, vocês tratem de procurar serviço social da própria unidade e que vai dar um
encaminhamento para isso. Mas tudo começa na UBS e a UBS tem acesso aos especialistas. Tem UBS que tem psicólogos, mas às vezes o psicólogo não é especializado em criança, mas enfim, cabe à UBS, da mesma forma que cabe ao Conselho Tutelar o trâmite legal, cabe à Unidade Básica de Saúde o trâmite de saúde, ok? Toda a UBS existe na região, em todas as regiões existe UBS. Então vamos começar pelas UBS. Tá aí, denúncia, diz que 100. Denúncia, eu não gosto de falar denúncia, desculpa, eu vou insistir comunicação. Comunicação. Porque a gente fala denúncia, você já pensa em polícia. É verdade, aí Então, a pessoa Pode falar em polícia, a pessoa também pode ir até o distrito policial, né? Claro. Então, assim, diz que 100 Não, conselhos qualquer tutelares e distrito policial. Mas assim, de qualquer forma, é o Conselho Tutelar que é o encarregado disso, tá? Então, não necessariamente precisa ir diretamente na polícia. Se você tiver Conselho Tutelar, eu ainda insisto que a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Na falta dele, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, ou um hospital. E né? também a OAVISE, que é a Organização Amiga das Vítimas de Violência Sexual Infantil, que está desenvolvendo esse trabalho. Sim, nós vamos ter o canal de denúncia também. Muito bom. Quer deixar alguma mensagem? Doutora Maria Tereza, é um assunto muito polêmico até, de certa forma, delicado, mas eu acho que a gente conseguiu em uma hora aqui falar sobre o tema, alertar, trazer aí para as pessoas alguns sinais de comportamento que podem dar um start. Opa, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar um caminho aí para denunciar, para tirar essas crianças dessa situação. Sanar isso, né? Eu acho que o mais importante é ninguém entrar em situação de desespero, né? Falar assim, será que meu filho está sendo abusado? Eu ouvi isso, ele está aqueles probleminhas que nós abordamos, meu filho pode estar... Calma, gente, calma. Então, assim, viu que seu filho está diferente, tem uma mudança de comportamento, procure um profissional. Porque se ele não estiver sendo abusado, algum problema ele está tendo. Então você não vai perder tempo em procurar esse profissional, tá? E aborde ao profissional a expectativa. Fala, olha, eu estou desconfiado. Que ele vai ver qual é o motivo. Porque às vezes o profissional pode não se ligar nessa questão de abuso sexual, mas se você está preocupada com isso, seja clara. Eu estou preocupada que meu filho esteja sendo abusado sexualmente, tá? E eu queria, como mensagem, interessante, minha mensagem é para vocês, né? Ana Paula e Júnior Macedo, eu quero agradecer imensamente esse espaço, porque é muito difícil a gente ter acesso à informação e é uma tentativa de... Eu estou tentando contribuir de alguma forma para que essa praga acabe, né? Então, a minha mensagem é para vocês, obrigada pela coragem de vocês, porque é um tema difícil e precisa ter muita coragem para abrir esse espaço. Nós é que agradecemos a sua participação, a sua coragem também em se dedicar a esse tema, a estudos, e fique-se à vontade para trabalharmos em parceria aí, porque para sanar esse... Também quero parabenizar você pelo seu trabalho e agradecer a todos, aí a Márcia, o Paulistano, a Cisden, a Miriam, o Thiago, que participou aí do nosso programa, e dizer que é um tema muito, muito forte, né? Mas ao mesmo tempo tem que aí pedir para a sociedade denunciar, não comunicar, né? E agradecer a você, Maria Tereza, e que nosso programa sempre está aqui para quando você quiser divulgar algum trabalho. Parabéns pela OAVISE também, tá? Tá, muito obrigada, em nome da OAVISE também, a possibilidade, a oportunidade, e agradeço aos internautas também de ter participado disso. Muito obrigada. Então, diz que 100, gente. Internautas que participaram do programa hoje, agradeço. Fiquem atentos, toda quinta-feira nós estamos aqui ao vivo, das 3 às 4 da tarde. Lembrando que os vídeos, inclusive de hoje, os temas passados também, você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Saúde em Pauta Online, que é o portal www.saudeempautaonline.com.br, onde você também pode deixar sugestões de pauta, que você quer ouvir aqui sobre saúde. O próximo tema, na próxima semana, a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares. Daqui a pouco tempo está uma pesquisa que são as doenças que mais matam as pessoas mundialmente. Então, uma boa saúde a todos e até a próxima semana.